Fechada 11, não, 9h30, né? 11h30 é a próxima. Glória a Deus, vocês estão felizes? Amém, que bacana, né? O encontro dos nossas crianças, pré-adolescentes praticamente já. E eu quero mais uma vez parabenizar a todas as mulheres, todos os homens envolvidos neste lindo trabalho. Sabe que esta é uma idade em que eles estão muito mais ligados do que a gente imagina que eles estão, né? É aquele ditado que diz, quando a gente está indo, eles já estão voltando, já com os baldes cheios. Então, é uma idade em que a internet, toda a tecnologia, ela já envolve essas crianças de uma maneira tão forte e vai passando mensagens, vai passando, né, instruções. E nós precisamos, quando nós temos uma experiência, não com a igreja, não somente com os amigos, né, que é tão bom isso, constrói memórias boas, mas quando essas crianças têm uma experiência com o Espírito Santo, quando elas realmente têm a primeira experiência com o Espírito Santo, de algo que não foi algo que eles ouviram, mas Deus fez com eles, meu irmão, eles não vão prestar para mais nada nessa vida, a não ser cheio deste Deus e prosperarem aonde colocarem a planta dos pés. Quando vier, né, a tentação, quando vier essas instruções modernas que vai querer desconfigurar eles vão ter uma experiência com o Deus que mudou a vida deles. Então, como igreja, né, nós, embaixada, estamos de parabéns por essa iniciativa e temos que realmente cada dia mais focarmos em ministrar para as nossas crianças e ministrar para essa nova geração, amém? E a gente, mais velhinho, vai se levando aí, tentando segurar a salvação, né? E sendo cheio de Deus. Gente, abra sua Bíblia comigo. Deixa eu ligar aqui. Queria que você abrisse 1 Reis, capítulo de número 19. Hoje eu vou compartilhar com vocês não só uma palavra, mas na verdade é um alerta. Posso dizer um alerta e posso dizer também de repente algumas respostas para algumas pessoas que estão passando por algumas coisas na sua vida e talvez não estão identificando qual é a origem do problema ou como resolver esse problema. Vamos lá. 1 Reis, capítulo de número 19, vamos ler aqui, né, um acontecimento bíblico que acontece na vida de um profeta, talvez um dos maiores profetas bíblicos, chamado Elias. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito, como que totalmente matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim façam os deuses um outro tanto, se de certo amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e foi e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor então pela segunda vez o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus.
Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram seus altares, mataram seus profetas à espada, e só eu fiquei, que buscam, e então buscam a minha vida para me matar. E Deus lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, e o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e suave. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele esta voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança e derrubaram seus altares e mataram os seus profetas à espada. Só eu fiquei dos que buscam e agora buscam tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azel, rei da Síria. Também Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta no teu lugar. E hás de ser que os que escapar da espada de Azel, matá-la-os Jeú. E os que escapar da espada de Jeú, matá-la-á Eliseu. Amém? Até aí. Pai, nós te damos graças, Senhor, e eu te agradeço por esta manhã. Estamos nesta casa, local de ensino, local de experiência, local de direção da parte do Senhor, de encorajamento, local, ó Deus, onde a nossa fé é ativada, aonde, ó Deus, a tua palavra pode ser ministrada com liberdade, e nós te louvamos por esta grande bênção de poder ouvir a tua palavra. E eu te peço, Senhor, fala conosco hoje. Deus, traz resposta ao nosso coração. Ministra, Senhor, no nosso coração. Fala, Deus, acima das palavras, que o teu Espírito Santo traga revelação ao nosso coração, em nome de Jesus. Gente, eu queria falar de um assunto que muitas vezes é um tabu. Tem alguns assuntos que são meio que evitados, né? Evitados por vários motivos. As pessoas evitam, às vezes por não ter conhecimento. Por não ter conhecimento, evitam esses assuntos. Evitam porque às vezes tem medo desses assuntos, né? E aí, nem fala nisso. Tem gente, por exemplo, que não gosta de falar de libertação. Ai, Deus é o livre. Não, chama alguém, não gosta de demônio, né? Outros, esses dias eu estava ouvindo de uma pessoa, na verdade um pastor americano, e um evento que nós tivemos na semana passada, e fomos convidados ali para ir em um treinamento de todos os pastores, muitos pastores americanos aqui da nossa região, e um deles falando que ele e a esposa foram compartilhar a respeito de sexualidade na igreja, falar a respeito de intimidade do casal, de sexo, né, entre o casal. E ele disse: olha, e foi algo tão tremendo que Deus fez, mas ao mesmo tempo a gente sofreu uma retaliação tão grande, e muitas pessoas da igreja se escandalizaram, e tivemos sérios instabilidade na igreja, porque fomos ministrar sobre um assunto que é um tabu. Então, algumas pessoas não gostam de tocar em alguns assuntos, e alguns pastores até evitam de falar de alguns assuntos. Alguns pastores, por exemplo, evitam de falar de dinheiro, evitam de falar de finanças, evitam de falar do poder das ofertas, do poder de como Deus usa a questão financeira para trazer experiências espirituais na nossa vida.
Poucas pessoas sabem que a Bíblia fala mais de dinheiro que de amor. A Bíblia fala muito de dinheiro. Mas por quê? Porque pastor é ladrão, porque igreja, barará, tudo aquilo que o diabo levanta, alguns pastores têm, né, um certo tabu para falar a respeito de finanças. E talvez uns temas que é tabu dentro da igreja, chama-se depressão. Poucas pessoas falam a respeito deste mal, que tem sido o mal deste século. Claro que em todos os séculos pessoas ficaram deprimidas. Acabamos de ver aqui, né, há milhares de anos atrás, um homem de Deus, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, boca de Deus sobre a terra, passando um momento de depressão, passando um momento de depressão na sua alma, de depressão no seu espírito, a ponto de ter vontade de morrer, a ponto de dizer: Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus pais. Então, o primeiro tabu aqui, a primeira, vi a palavra aqui, dogma, sei lá o quê, agora depois eu vi a palavra, mas a primeira coisa que eu quero quebrar, paradigma que eu quero quebrar, é que depressão não é coisa de gente que não tem Deus. Depressão não é coisa de gente que não ora. Depressão não é coisa de gente que está desviado. Porque talvez você ouve algum irmão dizendo assim: ele está com depressão. Misericórdia, vai orar. Falta de oração. Mas também não veio na igreja semana passada, tem que estar com depressão. Aí já mete a religiosidade no negócio, né? Então, o primeiro paradigma aqui que eu quero quebrar essa manhã, e é importante a gente expor este mal, e que nós temos que ter muito cuidado com isso, é que não é coisa de gente que não tem Deus, não é coisa com gente que não ama a Deus, não é coisa de gente que não está envolvido na igreja, não é coisa de gente que não está com a vida em santidade. A Bíblia não diz: estava Eliseu cheio de pecados quando lhe veio uma depressão. Não, pelo contrário, ele tinha acabado de ter uma grande experiência espiritual. Lembra do monte onde ele foi e fez o desafio? E disse: olha, os profetas de Baal, tragam eles aqui. E bota aqui uma oferta, e Deus, o Deus verdadeiro, vai responder por fogo. E foi exatamente naquele desafio do Monte Carmelo, onde Deus recebe a oferta dele, onde ele mata os profetas de Baal, onde ele faz uma limpeza em Israel. Depois de uma grande vitória, nós encontramos esse homem agora à beira de uma depressão. Então, não é algo de alguém que não está cheio do Espírito Santo. Não é algo de alguém que está com a vida em pecado. Se ele tivesse com a vida em pecado, os profetas de Baal tinham matado ele, não ele matado os profetas de Baal. Se ele tivesse com a vida em pecado, o fogo não tinha respondido, Deus não tinha respondido por fogo, não. Então, eu quero quebrar alguns paradigmas aqui esta manhã. Não brinque com a depressão. Não brinque com esta enfermidade, com essa doença. E é interessante que quando nós tivemos aqui a pandemia, né, os governos começaram a dizer: olha, cuidado com esse vírus, cuidado com essa pandemia, use máscara, distanciamento, não faça isso, não faça aquilo. E tinha pessoas com extremo cuidado. Eu passava por pessoas dentro do carro sozinho, com 2 máscaras, dirigindo, sozinho, só ele no carro. Ele estava cuidando até para não se autocontaminar. Então é interessante que as pessoas tomavam cuidado. Por quê? Porque ouviam na mídia gente sendo entubada, gente com saúde morrendo. Não vai morrer só os velhos. Começou a morrer gente mais nova, né? Não estou aqui fazendo defesa da pandemia, não defesa, porque eu sei que ela foi muito politizada, muito usada economicamente também. Muita gente se deu bem
com tudo isso. Mas não quero entrar nesse mérito, mas é uma realidade, foi uma doença que matou pessoas. Não tem como esconder isso. Ah, mas muitos foram mortos por erro médico, porque não se cuidaram, não sei, não vou entrar nisso, mas morreu gente. Ok? O que eu quero dizer para você é que quando nós estávamos com algo que estava à nossa frente, que nos dava temor e que era algo desconhecido para a gente, todos nós de alguma maneira tomamos alguns cuidados. Algumas precauções com respeito a isso, uso de máscara, isso, aquilo, se deu certo, não deu, mas a gente tomou os cuidados que a gente acreditava que eram importantes para a gente não estar doente. E a depressão é uma doença tão mais terrível do que esta pandemia. Estamos vivendo uma pandemia de depressão, uma pandemia de pessoas deprimidas. Hoje, a ciência achava que a depressão era algo de pessoas mais velhas. E é verdade, há um cálculo aqui. Eu fiquei impactado quando as pesquisas no Brasil mostram que 1/3 das pessoas de 50 anos, não que 50 é velho, mas já de meia idade, 1/3 das pessoas com 50 anos sofrem algum nível de depressão. Então, de cada 90 pessoas, 30 estão sofrendo de algum nível de depressão. Mas a gente vai também descobrir hoje que nós encontramos jovens deprimidos. Uma geração que não quer viver. Uma geração que já com 20 anos já estou cansado de viver. Cansado dessa vida. E parece ser só uma manha, mas jovens estão tirando a sua vida por depressão. Então, é uma doença, como toda doença física, mas como toda doença, também os demônios se aproveitam e amplificam aquele mal. O que eu queria compartilhar com você? Primeiro, trazer à luz o que muitas vezes está no escuro. Talvez haja pessoas aqui que a gente cumprimenta, eles estão sorrindo. Talvez haja pessoas que estão servindo na igreja, cumprimentando você na porta e dizendo seja bem-vindo, e sorrindo, e te abraçando. E ela não está fingindo, ele não está fingindo, ele está realmente com o coração fazendo isso, mas a gente não sabe, mas quem sabe esta pessoa que está lá, está passando por um período de depressão. Quem sabe essa pessoa que trabalha com a gente, e a gente talvez não percebe, ou começa a perceber, está passando por um período de depressão. Quem sabe o seu marido, você acha que ele está apático, você acha que ele está desanimado, você acha que ele está, ai meu Deus, eu acho que ele está velho. Não, quem sabe ele está passando por um período de depressão. Homens ficam deprimidos também. Depressão não é frescura de mulher. Porque a gente vai pegando esses paradigmas, isso é coisa de mulher. Homens ficam deprimidos e ficam muito deprimidos. Mulheres também ficam deprimidas. Crianças também ficam deprimidas. Adolescentes, hoje não há mais um nível somente de pessoas a qual essa enfermidade se apega. Um relatório global lançado pela Organização Mundial da Saúde diz que os casos, nos últimos 10 anos, aumentaram mais de 18%. O índice é 320 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. No Brasil, estima-se que, no mínimo, 6% da população foi diagnosticada, teve um aumento de diagnóstico de depressão. Então, é uma epidemia. Agora, pastor, será que eu estou com depressão? Eu acho que eu estou com depressão. Pastores ficam com depressão. Ministros de louvor estão ali adorando ao Senhor, e, pode estar passando por um período de depressão.
Quando eu ouço de pastores que tiraram a vida, talvez você já ouviu falar, de ministros de louvor que tiraram a vida, e aí, quando a pessoa passa por isso e não sabe o que está passando, ou não consegue entender, ou não consegue diagnosticar, ela começa a buscar soluções, talvez na pornografia, no álcool, no isolamento. Alguns gatilhos que podem gerar depressão. Quando eu vou falar aqui, não quer dizer que todo mundo que passou por isso vai ter depressão, não. Alguns gatilhos. Primeiro, percas, grandes percas e traumas. Traumas de separação, traumas de perca de pessoas que você amava muito, percas financeiras grandes percas, todo tipo de perca. Não é que você vai ficar deprimido, claro, obviamente, deprimido é você ficar triste, mas permanecer triste depois que as coisas passaram já começou a ser níveis de depressão. Todos nós ficamos abatidos quando sofremos um trauma, todos nós ficamos abatidos quando sofremos uma perca, isso é do ser humano, ninguém quer perder. Ninguém quer passar por um trauma, mas permanecer aquele sentimento a ponto de mudar a forma que você é, então já é um nível de depressão. Está comigo aqui? Amém? Então um gatilho, pessoas que passaram por traumas, passaram por percas. Quer ver uma coisa que os imigrantes não percebem que pode ser depressão, e acontece muito conosco, imigrantes, porque quando a gente sai, por mais que a gente saia do Brasil, por mais que a gente sabe que tomou a decisão certa, por mais que a gente sabe que a gente está no país que Deus nos trouxe, por mais que as coisas podem até estar dando certo aqui ou não estão dando tão certo, só o fato de você ter saído de um lugar, você sofreu percas. Como assim percas? Eu estou com algo maior aqui, mas você teve que abrir mão. Você teve que abrir mão de estar perto da família. Você teve que abrir mão de abrir mão daquele médico que cuidava de você lá, daquela padaria que você comprava o pão, de tudo que já era confortável para você lá na sua rotina de vida. Isso foi cortado de uma maneira só, é como num momento, pum, isso se cortou. Você teve que buscar um outro médico aqui, você teve que buscar outras pessoas que seriam a sua assistência aqui, às vezes não conseguiram pessoas iguais. Então, muitas vezes nós encontramos imigrantes com graus de depressão exatamente pelo fato dessa mudança. Estão comigo aqui? É um trauma. Por mais que a gente quis esse trauma, é um trauma. Quer ver uma depressão que parece frescura para os homens, e algumas mulheres que não têm, acham que as outras que têm a frescura? Depressão pós-parto. Já ouviram falar? Ué, mas ela não queria ficar grávida. Não estou entendendo? Era o sonho dela ter um bebê. Então, ficou grávida. Mas não nasceu com saúde, menino? Nasceu. Então, por que depressão? Porque a gente faz essa conjuntura, que a depressão tem que ter sido algo ruim. Não, toda mudança causa um trauma. E algumas pessoas, e a ciência já detectou, depressão pós-parto, que pode ser nos próximos 3 meses depois do parto, e às vezes se manifestar 1 ano depois do parto. Alguém já conheceu alguém, já ouviu falar de depressão pós-parto? Ou de repente passou alguns níveis e você ficou aguentando no osso para não acharem que era frescura sua. Medicamentosa. Medicamentos que causam depressão. A gente fica até com preguiça de ler bula, né? Porque se a gente for ler bula de remédio, a gente não toma nenhum. É ou não é? Pode dar de bicho de pé a infarto do miocárdio. É assim, bota tudo ali, né? Pode dar sonolência, dá isso, dá taquicardia, dá baixa pressão, todo tipo de coisa. É verdade, todo medicamento, ele é considerado um mal menor, mas é um mal. É um mal. Tem pessoas que têm problema nos órgãos por causa de excesso de medicamento, excesso de anti-inflamatório, excesso de antibióticos.
Depois tem problema nos ossos, tem problema nos dentes, porque tomaram demais. E aí gerou outro tipo de situação. E tem gente que tem depressão por causa de medicamentos. Ah, mas eu tinha que tomar, eu estava passando por um processo, que se eu não tomasse eu ia morrer. Ok, eu sei. Mas às vezes depois desse nível de medicamento que você tomou, isso gerou uma depressão psicológica, emocional. Uma das coisas que geram muita depressão é o desmame de medicamentos. Né? Já viram pessoas viciadas em droga? E aí quando elas ficam sem a droga, em um lugar de tratamento de pessoas viciadas, elas têm, como é que chama, quando fica sem, abstinência, entram em depressão. Pela abstinência. Medicamentos também geram abstinência quando termina um tratamento, e as pessoas às vezes estão por causa de medicamentos. Olha uma coisa que ninguém presta atenção: depressão hormonal. Ei, eu já não tenho mais os mesmos hormônios de 18, 20 anos. Você também não é aquela Coca-Cola toda já. Já está destampado há algum tempo, já não tem mais aquele gás. Está docinho ainda, mas não tem mais aquele gás. Né? A idade vai mudando e vai havendo uma bagunça. A mulher, quando engravida, por exemplo, né, que tem médicos aqui no nosso meio, depois ela dá... Alguns médicos dizem que vira uma bagunça hormonal. Desregula tudo. Né? As mulheres talvez são mais atingidas na questão hormonal, porque elas, sendo mais emocionais, demonstram desse desregular hormonal, menopausa, mas o homem também tem andropausa, né? Andropausa. Homem também tem problema, baixa de testosterona, o cara fica, parece aqueles gato castrado, aquele leão castrado, só dorme e come, já não pula mais para cima da presa. No máximo, quando passa uma presa, só dá uma levantadinha assim e volta a dormir. Sabe aqueles gatos gordos, o Garfield? Problema hormonal. Já não tem mais aquela pegada para ganhar dinheiro, para começar um negócio, para fazer. Vai porque tem que ir. Vai porque tem que ir. Senão nem ia. Muitas vezes hormonal. E gera depressão. Desequilíbrio hormonal gera depressão. E a gente acha que tudo é demônio. Acha que é tudo espiritual. Não, gente, nós temos que olhar a questão hormonal. Eu sei que aqui na América é difícil, pastor, porque aqui eu não tenho seguro de saúde, tudo é muito caro. Meu irmão, mas sei lá, a gente é o rei da gambiarra. Entra na internet, fala com o médico do Brasil, dá um jeito, vai lá na clínica, outra. Mas você tem médico lá que pode te ajudar. Não é uma doença, não é nada, é um equilíbrio hormonal. Alimentação, talvez, que alguém te mostrar uma alimentação diferente, vai equilibrar. Depressão por sentimento de incapacidade, ou pela velocidade das mudanças. Essa semana eu estava analisando isso, eu gosto muito de estudar, eu não paro de estudar. Mas essa semana quase que eu joguei a toalha, peguei ela na mão para jogar. Gente, porque... Sinceramente, aqui, ó, só o pessoal aqui do meu clube. As coisas mudaram demais, gente. A forma de ganhar dinheiro de 10 anos atrás que eu aprendi não tem nada a ver com hoje. Eu estava vendo lá um rapaz falando sobre vendas e tal. Aí levantou um cara e disse: eu sou o rei do tráfico pago. Na minha época, tráfico... Tráfico pago, né? Era outra coisa. Aí, para escandalizar, eles... Claro que esse negócio de tráfico pago eu já estudei um pouquinho, eu não estou tão para trás. Mas aí eu vi que é o cara que botava dinheiro para aparecer nos anúncios e tal, e levantou: mas como é que você é o rei? Quanto que você investiu? Aí o outro ele respondeu:
não tenho uma noção hoje, mas foi milhões. Aí eu já fiquei, milhões? Aí ele perguntou, nesses 10 anos de tráfego pago, quanto que você faz aí por cima? Ele, 160 milhões. Eu falei, tem gente que gasta 160 milhões no Facebook. Quando o Mateus me pede $20 para fazer ali para a igreja, eu já acho caro. Para impulsionar algum evento, alguma coisa. Tem gente que gasta 160 milhões de reais em internet. Aí eu peguei a toalha na mão, falei, não, deixa eu ficar com meus PTB, vou voltar a plantar tomate. Eu não alcanço mais esse pessoal. Eu não alcanço mais essa galera. Você tem coragem, Gilberto, de pegar e dizer 10 milhões, não precisa nem ser 60, 10 milhões de botar na internet? Pois é, mas a gente não sabe se vai ter ganho. Não tem como saber. Pode ser que vá embora e eles não estão nem aí. Então você está entendendo que o mundo mudou? A forma de ganhar dinheiro mudou. Essas mudanças muito rápidas também geram depressão. A gente não consegue mais se identificar no mundo que a gente está vivendo. A gente não consegue se identificar nos negócios. Então isso também gera. Vamos lá, gente. Eu estou aqui trazendo isso porque é importante. Alguns sintomas. Porque depressão não é aquele cara que está lá jogado como só... Não, às vezes nós estamos em níveis de depressão, a gente não percebe. Acha que está só desanimado. Olha só. Alguns sintomas. Humor deprimido. Na maior parte do dia. Meu marido está profundamente deprimido. Cara, aquilo que era engraçado para você, você dava gargalhada algum tempo atrás, você não consegue mais dar gargalhada. O seu marido era extremamente... ria de qualquer besteira, agora já não... O humor, na maior parte do dia, está baixo. Sinal de que há um nível de depressão. Perda de interesse em atividades. Todo tipo de atividade. Inclusive aquela. Perda ou ganho de peso. Começa a perder muito peso. Eu queria ter essa depressão, mas... essa aí, se alguém tiver e quiser compartilhar comigo, estou atrás dela, tá? Mas a do ganho eu posso compartilhar com vocês. Insônia. Baixa autoestima. Falta de concentração. Não consegue ficar focado em uma coisa, né? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil mesmo. A competição pela nossa atenção é muito grande. Sentimento de culpa. Pensamentos suicidas. Pasmem, posso ser crente, posso estar dentro da igreja, e pessoas passarem com vontade de morrer. Nós acabamos de ver um homem cheio do Espírito Santo aqui pedindo para morrer, gente. Pedindo para morrer. Nervosismo. Cansaço constante. Pastor, eu estou em depressão porque eu tenho quase tudo isso aí. Eu acho que eu vou arriscar dizer que todos nós, de alguma maneira, estamos sendo assediados pela depressão. Essa geração. Só que nós temos que hoje cuidar e saber o seguinte: o quanto isto que eu estou passando está prejudicando a minha vida e como que eu posso me libertar disso. Voltando para o texto, Elias mostrou algumas dessas características. Primeiro, 1 Reis 19:9, entrou numa caverna, aonde aparentemente não tinha vontade de sair. Isolamento. Essa é uma das coisas. Isolamento. Não, festa de aniversário de novo, chega, deu. Não, tem que ir lá, vai você. No parque, não. Na igreja, tá bom. Qualquer lugar, qualquer tipo de atividade, desejo de se isolar. O que ele apresentou mais? Ele apresentou alteração no humor. Toma agora minha alma, Senhor. 1 Reis 19:4. Estava feliz da vida matando os profetas de Baal num dia, no outro dia estava querendo morrer.
apresentou baixa autoestima e também sentimento de culpa e inutilidade. Eu não sou melhor que os meus pais. Dizem que eu sou o grande Elias. Eu não sou nada, eu sou um fracasso. Eu não sou nada. Esse é um sentimento que a gente, quando a depressão vem, muitas vezes a gente se sente assim, sentimento de inutilidade, não vou fazer falta, e às vezes de culpa. 1 Reis 19:5 diz que ele comeu e dormiu, e depois dormiu de novo. Sonolência é uma das características de quem está em depressão. Um sono constante, anormal. É o corpo dizendo: eu preciso de fuga. Inquietude, pensamentos que se repetem incessantemente. 1 Reis 19:10, olha só aqui. E disso tenho sido muito zeloso com o Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram seus altares, mataram seus profetas, a espada, só eu fiquei, e ainda buscam tirar minha vida. Depois ele repete tudo de novo, ele estava com isso na cabeça, só eu fiquei, mataram todo mundo. Ele repete 2 vezes isso. Ele coloca algo na cabeça, inquietude, pensamentos repetitivos, e de derrota, e de fracasso, e por último, solidão. Ele se considerava que estava sozinho, só eu fiquei. Agora vamos para o que interessa dessa palavra. Como Deus tratou a depressão de Elias, ou o processo de depressão de Elias. Alguns teólogos dizem que é errado dizer que Elias estava com depressão. Pelo que eu vejo, era depressão. Era um nível de um processo de depressão. A gente sabe que a depressão, quando diagnosticada nos seus níveis mais altos, porque tem níveis, de depressão, é necessário medicamento, é necessário acompanhamento de perto. Ei, não brinca com a depressão. Não brinca. A minha filha passou por isso, em um momento da sua vida. E eu lembro quando o médico disse para minha esposa: não deixa ela sozinha. Ela tem indícios de suicida. A depressão, essa depressão, ela pode levar ao suicídio. Cuidado, observe os seus filhos, observe os seus filhos adolescentes, observe a sua esposa, observe o seu marido, observe as pessoas que estão perto de você. Não é para você acusar, está com depressão, não, mas é para você tomar as atitudes necessárias e não brincar com isso. Não é porque está na igreja que não tem depressão, não é porque fez o encontro aqui. Eu tenho certeza que Deus fez algo grande, mas lembra que depois de algo grande que Deus fez com Elias, veio uma depressão? Cuide com esses adolescentes que estão aqui, que vieram aqui. Cuide com essas crianças que fizeram o encontro, foram cheias do Espírito Santo. Cuide delas, para que elas permaneçam com isso dentro do coração delas. Porque toda ação no mundo espiritual provoca uma reação no mundo espiritual. Amém? Como é que Deus tratou a depressão de Elias? Primeiro, ele não descartou Elias. Olha só, pessoas deprimidas não podem ser descartadas. Pessoas deprimidas não podem ser: quer saber de uma coisa, isso é problemático, mas chega para lá, deixa para lá. Não, Deus podia dizer assim: poxa, Elias fez tanta coisa através dele, aí ele me vem e me entra numa caverna, quer saber de uma coisa, tchau, não vou nem atrás dele. Não, Deus foi atrás, pessoalmente. Deus se preocupou com Elias. Deus parou a agenda dele para atender Elias. Segundo, não o julgou. Não o julgou. Terceiro, não o culpou. Elias, você está assim porque você fez errado, você matou antes de eu falar para tu matar. Você está assim porque você foi lá falar com Jezabel, não era para ter feito, não o culpou. Terceiro, alimentou ele e deixou ele descansar, mas não se prostrar.
deixou ele descansar, mas não se prostrar. É isso? Prostrar? Eu não estou aprendendo inglês, estou esquecendo o português, estou começando a ficar bem preocupado comigo. Ó, versículo de número 6. O que diz aí? Olhou, eis que na cabeceira estava um pão cozido com brasas, uma botija de água, comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Então o anjo do Senhor o tocou pela segunda vez. Levanta e come agora, porque o teu caminho será muito longe. No versículo 5 diz, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo do Senhor o tocou, e lhe disse, levanta e come. Diga, levanta. Primeira vez o anjo veio, está ele lá deitado embaixo do zimbro, deprimido. O Senhor vem e supre, dá pão e água para ele. O toca e diz, levanta e come. O deprimido, ele precisa de descanso. Ele precisa de um tempo. Ele precisa de alimentação. Ele precisa de ser incentivado a ler alguma coisa, a se alimentar, a colocar alguma coisa na alma. Segundo, ele precisa se levantar para comer. Ei, não pega um deprimido que está deitado e vai ficar dando comidinha na boca dele, não. Esteja com ele, mas diz, levanta para comer. Descansar sim, se prostrar não. Descansar sim, se prostrar não. Não aceite que aquela pessoa deprimida se prostre. Se ela precisar do tempo de descanso, ok, mas levanta. E aí ele deitou de novo e dormiu. E Deus deixou ele dormir. Por quê? Porque o anjo vem a segunda vez e dá comida de novo para ele. Deu tempo dele ter fome de novo. E deu comida e agora diz, levanta e prostra. Pela segunda vez, ele disse, teu caminho é muito longo. Levanta-te. E aqui estou terminando, mostrando para Deus como é que Deus tratou. Não descartou, não julgou, não culpou, alimentou, deixou descansar, mas não se prostrar, e manteve ele em movimento. Vai e anda. Não tem de pegar uma pessoa deprimida e dizer assim, não, tem muita coisa para você fazer, olha só, você é inteligente, você é capaz. Eu já ouvi de pessoas assim, da minha filha, que dizia que quando a gente falava para ela, filha, você é linda, você é inteligente, você é tão talentosa, ela se sentia mais deprimida ainda, mais pressionada ainda, porque ela sabia tudo isso, mas não tinha força. Então, não tente motivar um deprimido, só mantenha ele em movimento. Vamos no supermercado, eu lembro que a gente saía, sabe o que a gente fazia? Quando estava à noite aqui, ela estava com depressão, a gente pegava e dizia, a Adriana inventava, ai meu Deus, eu tenho que comprar um negócio, ai vamos lá, botava ela no carro, e ia para o Walmart, na época que esse Walmart daqui da Hillsborough era 24 horas, a gente ia 2 horas da manhã para lá com ela, ficava andando no Walmart, ia para lá, ia para cá, ficava andando, para manter ela em movimento. Mantenha essa pessoa em movimento, vai para o Walmart, para a academia, fazer uma caminhada na praia, mas não diga que é porque ela está em depressão, diga que é para te acompanhar. Ela não vai querer, mas para te acompanhar ela vai. Deus manteve ele em movimento. Em versículo 9, e a gente encerra com isso, o Senhor disse assim, o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Essa pergunta parece ser tão simples, mas ela é tão profunda. Quando Deus chega na caverna, com carinho ele diz, o que você faz aqui? Em outras palavras, ele estava deixando ele mesmo dizer, esse não é o seu lugar, esse não é o seu destino, você tem um chamado. Tudo bem que você quis parar para descansar, mas o que você faz aqui, permanecendo aqui? Você sabe que aqui não é o seu lugar. Sabe o que aconteceu com a Jéssica? Um dia veio um pregador e ele pregou e a gente saiu para jantar, e a Jéssica só vestia preto, só vestia roupa preta, só preta. Aí
quando a gente saiu para jantar, ela não conversava, ela conversava muito pouco. O pregador virou para ela e disse assim: Jéssica, como é que falou, Dudu? O dia que a sua fé for maior que os seus questionamentos, você vai vencer, alguma coisa assim, você vai ter uma fé inabalável, e vai poder continuar podendo usar preto se quiser. O que ele falou para ela é tipo: lembre-se que você tem uma fé. O dia que ela for mais forte que os teus questionamentos, você vai ter uma fé inabalável. E se quiser continuar preto, gostar, pode continuar. Hoje a Jéssica tem uma fé inabalável, junto com o seu marido. São pastores de adolescentes, quase 1000 adolescentes cuidam deles, ministram sobre eles. Hoje a Jéssica é consultora de moda e especialista em colorometria. Quem só usava preto, agora ela ensina as mulheres a usarem as cores corretas, conforme a... Então fica em pé, meu irmão. Deus não vai desistir da gente, não. Não tem problema se você está em um nível de depressão. Não tem problema se você está passando por um momento que você não quer fazer nada. Não tem momento se você não está sentindo força para fazer o que você chamou para fazer. Isso é humano, isso é da humanidade. Não quer dizer que você está em pecado, não quer dizer que você não presta, não quer dizer que você não tem força, não quer dizer que você veio estragado de fábrica, nada disso. Até os homens mais cheios de Deus passam por momentos assim, e nós vimos aqui. O que nós precisamos hoje é cuidar com isso e saber que o Senhor, Ele não nos descarta, Ele não nos julga, Ele não nos culpa, mas Ele vai nos orientar, nos manter em movimento, nos alimentar, até que nós possamos sair da caverna.